para a noite, em nome de Jesus. Amém? Primeiro mês do calendário bíblico. Nissan, então, é o primeiro mês do calendário bíblico. Deixa eu tentar colocar para cá. Não consigo. Vai ter que ficar aqui mesmo. E eu vou ter que ficar olhando de lado para ler. Ok? Vamos ver aqui como é que eu posso fazer isso aqui. Nissan é o primeiro mês do calendário bíblico. Vamos fazer assim, então. É o primeiro mês do calendário bíblico. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Na verdade, Êxodo 12 é espetacular, porque você vê Deus dando detalhes de como o povo deveria sair do Egito. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então Deus estabelece esse mês de Nissan como sendo o mês mais importante do calendário redentivo. Um calendário que Deus inicia então em Nissan, dentro do calendário civil, por exemplo, como se fosse o nosso calendário de janeiro a dezembro. Então é como se Deus chegasse em abril e falasse assim: olha, esse abril vai começar um ciclo de 6 meses, um ciclo redentivo, aonde vocês vão comemorar tudo que se refere a Jesus, que são as festas bíblicas. 6 meses de colheita abundante. É disso que estamos falando. Porque o Velho Testamento é uma sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento, e hoje eu vou fazer esse cruzamento para você. Então Deus diz que esse tempo, essa estação, esse período que estamos vivendo agora, mês de março, abril, aqui para nós, é o início do calendário redentivo, ok? Isso é o que Deus fala em Êxodo. Êxodo 12, 14 diz: E este vos será por memória, e vocês devem celebrar por festa ao Senhor. Nas vossas gerações vão celebrar por estatuto perpétuo, ou seja, sempre, eternamente, o povo judeu, tem a obrigação de comemorar isso. Para os judeus é obrigação. Para nós não é obrigação. Para nós é um benefício nos lembrar do que Deus fez para o povo judeu no passado. Jesus fez por nós na cruz, e hoje a liberdade que temos por conta disso, ok? Esse mês de Nissan também é chamado de Abib, tá? Antes do cativeiro babilônico, esse mês era chamado de Abib, ou Aviv, ok? Aviv, A-V-I-V, ou Abib, mas se refere ao mesmo período, esse mês de Nissan. Então tá aí a explicação para você, porque alguns lugares está Abib e outros lugares está Aviv e outros lugares está Nissan. As informações contidas no nome desse mês, como nós temos aprendido, cada letra hebraica tem um significado. Não é como o nosso A, que não significa nada. Não, cada letrinha tem um significado. Então, a palavra Aviv, ela significa força, líder, o primeiro, o início. Significa tenda, significa casa, ou seja, proteção, ok? Significa trabalho, ação, ok? E o tem da casa, mais uma vez. Nissan significa vida, atividade, peixe. E o peixe é o símbolo do cristianismo, ok? Trabalho, ação, já falamos, suporte, ajuda, apoio. É isso que temos nessa estação, e eu quero que você guarde essas palavras, porque essas palavras, elas se referem a Jesus. Por isso que Deus escolheu esse tempo para se fazer isso, porque Jesus é a nossa vida. Jesus é o que fez a atividade em nós para sermos pescadores
de homens, que simboliza o peixe. Foi Jesus que fez o trabalho de pagar o preço da nossa dívida. Ele que é o nosso suporte, a nossa ajuda, o nosso apoio. E tudo isso que nós estamos falando, desses significados, está disponível para nós na cruz. Em que tempo? Nesse tempo que comemoramos a Páscoa, a festa de primícias, a festa dos pães ázimos. E vamos continuar. Qual é a tribo que rege? Quando o povo estava no deserto, eles estabeleciam um acampamento no meio do deserto. E nesse acampamento, em cada lateral do acampamento, situava-se 3 tribos. E o Senhor ordenou que ficasse 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, 3 tribos no norte, 3 tribos no sul. E eles caminhavam conforme então a nuvem, ela se movimentava, a nuvem do Senhor, eles levantavam o acampamento e caminhavam nesse formato, ok? E a tribo que ia na frente disso, que era a primeira, era a tribo de Judá. Porque Deus assim instituiu. E Deus instituiu isso já desde quando Jacó abençoou os seus filhos. Ele já disse que a tribo de Judá seria a líder, seria aquela que governaria Israel, e o cetro de justiça não sairia daquela tribo. E é exatamente o que nós vemos em Jesus, que é da tribo de Judá. Por isso ele reina eternamente, ok? Olha aonde está escrito isso que eu acabei de falar. Gênesis 49:10, quando Jacó abençoa seus filhos. Olha o poder da palavra. Isso é muito importante, irmãos. Jacó faz isso quando ele está para morrer. Mas olha a importância que tem você pai, tá? Ou você mãe, que é a autoridade do seu filho na falta do pai. Você num determinado momento da vida do teu filho, e eu digo isso aqui na nossa cultura, 18 anos, a menina 15 anos, você abençoar os teus filhos com palavras que o Senhor colocar para você, porque isso marca. Olha o que diz lá em Gênesis 49:10 sobre a tribo de Judá, sobre o filho de Jacó, chamado Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele, quem é aquele? É Jesus. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Já no início, lá em Jacó, não existia ainda a grande tribo de Judá, e não existia o povo de Israel. Existia apenas os filhos de Jacó e a sua descendência. Mas ali, publicamente, Jacó, a autoridade da família, profetiza, libera uma bênção que perdura até hoje. Olha que bênção quando você libera uma palavra para os teus filhos no tempo certo, publicamente. Os filhos não poderiam questionar que Judá se levantaria como líder, porque o pai, a autoridade, mesmo depois de morto, já tinha liberado uma palavra que iria ecoar eternamente. E essa palavra que perdura eternamente, ela chega até nós, porque nós somos discípulos de Jesus, da tribo de Judá, e nos fazemos então autoridade em nome de Jesus sobre todas as coisas. Uma palavra é o que nós precisamos. E o que o diabo quer roubar de nós é exatamente isso. Uma palavra que vai ser liberada do altar, como está sendo liberada agora. Uma palavra vinda da boca de Deus para a tua vida. E que palavra é essa? É o que já está expresso na Bíblia.
é o que já estamos lendo. A autoridade sobre todas as coisas está sobre você. Porque Jesus, você lembra dele quando ele disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Ele nos envia debaixo desta autoridade. Esta autoridade ele deixa disponível para a sua igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as vezes que estiverdes fazendo este trabalho, ali eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O resumo de Mateus 28 é esse. Quando estamos na missão que o rei da tribo de Judá nos enviou, temos toda a autoridade. Então, em meio ao caos que estamos vivendo, nós temos autoridade para profetizar esperança. Mesmo que você profetiza cura e alguém morra, o Espírito Santo de Deus já vai estar confortando aqueles corações. Não tenha medo de profetizar cura para alguém que está ali nos últimos segundos de vida. Não tenha medo, porque é na autoridade do nome de Jesus que nós devemos fazer isso. E quando fazemos, o Senhor já tem provisão para tudo, inclusive o consolo. Hoje nós estamos consolando quem? Os familiares do apóstolo Vinícius, que morreu sexta-feira. Os familiares do pastor Nelson, que mora aqui na Penha, do meu lado, que perdeu o filho ontem. Hoje a tia da Bruna, a Bruninha, faleceu pela manhã. Nós temos autoridade para quê? Para dizer o que para ela? O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem é da tribo de Judá, quem é igreja, quem é autoridade de Deus, tem palavra de conforto neste momento. Não é palavra blá 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 que virou estrelinha no céu. Não. Há tempo para tudo debaixo dos céus. E é tempo da igreja se levantar agora e entender o propósito que o Senhor tem feito neste tempo. Porque você tem autoridade, porque Jacó, ele diz isso: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando. Você é líder, exerça a liderança que há em você. Pode dar uma salva de palmas aí no chat? Essa estratégia dos pregadores é essa salva de palma para beber água. O mês de Aviv, o mês de Nissan, o mês de Abib, aponta para o quê? Para Cristo. A cruz de Cristo. Ele foi o cordeiro imolado para a remissão dos nossos pecados. Lembra que lá e aqui eu já entro na cruz, mas eu quero ler com vocês, e não está aqui, Êxodo capítulo 12, você que tem a Bíblia aí, você pode abrir ela. Êxodo 12. Você percebe que aqui, ó, lá no versículo 3, Êxodo 12, 3, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, ou seja, no dia 10 do mês de Nissan, que dia é hoje, Pri? Do mês de Nissan, vem na tua agenda aí. No celular a Priscila tem as duas agendas. Hoje é 8 de Nissan. Então ele exatamente falou isso para o povo de Israel, fazer isso no dia 10, ou seja, daqui 2 dias, ó. Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Olha o cordeiro. Por que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque lá no Velho Testamento, quando foram sair do Egito, então Deus disse ao povo de Israel: pega um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Quem tinha uma família grande, cordeirão. Quem não, cordeirinho. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer.
fareis a conta conforme ao cordeiro, ou seja, peguem a quantidade de cordeiro suficiente para vocês ficarem satisfeitos, ok? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Teria que ser o quê? Um macho de 1 ano perfeito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, o sacrifício deveria ser à tarde. Ali por volta das 3 horas. Foi mais ou menos o horário que Jesus também foi morto. Deus já estava fazendo no Velho Testamento, queria começar no Novo Testamento. Deus deu a ordenança no Velho Testamento para o povo judeu que é obrigatório. Para nós não é obrigatório. Mas o nosso cordeiro que foi preparado no dia 14 de Nissan e morreu por nós, foi o nosso Jesus. E é através deste sacrifício, desse cordeiro, que nós temos o benefício de ser justificados pela fé através da cruz de Cristo. E aí eu entro nos benefícios da cruz. Não comemoramos somente a saída do povo de Israel, porque não somos judeus, mas comemoramos essa sombra que foi o povo de Israel saindo, e nós saindo da nossa vida pecaminosa, uma vida que não tinha abundância, através da cruz de Cristo, nessa estação, no 14º dia de Nissan. Então, é na cruz que os argumentos do nosso inimigo são cancelados, porque a lei é: todo aquele que pecar deve morrer. Então, no Velho Testamento, para não morrer, eles matavam um cordeiro, e aquele cordeiro significava a remissão dos seus pecados. Porque teria que ter o quê? Derramamento de sangue. Mas quando Jesus veio, ele cancela essa dívida para nós. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, tinha um decreto, vou pegar um papel aqui, ó. Tinha um decreto escrito por Deus: todo aquele que pecar deve morrer. Jesus veio e morreu por nós, através dos nossos pecados, porque o livro de Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se você fez a aula de Romanos comigo, você sabe que tá lá em Romanos capítulo 3 diz isso. Fala do problema do homem. Qual é o problema do homem? É o pecado. Mas Jesus rasgou essa dívida que nos era contrária, era contra nós, e atirou do meio de nós, cravando essa dívida na cruz. De que forma na cruz? Nele. Ele atraiu o olhar de toda a humanidade, de todos os tempos. Ele atraiu o olhar, ele atraiu a maldade, ele atraiu tudo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, porque ele esvaziou-se de si, atraiu todo o pecado, e aí acharam que os demônios comemoraram. Mas ele precisava ali fazer aquele momento onde o inimigo acha que triunfou, para depois ele também triunfar sobre a morte, que eu vou falar daqui a pouco. Número 2, na cruz recebemos o amor de Deus por nós. É quando olhamos para a cruz que vemos o quê? O amor de Deus que entregou, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É ali na cruz que todo sentimento de solidão se acaba.
É ali na cruz, quando nos encontramos para a cruz, no dia 14 de Nissan, nessa estação. É um período que inicia a redenção do homem, a salvação. Redenção é salvação, resgate do homem do pecado. É nesse período que o coração das pessoas está preparado como um peixinho pronto para ser pescado. É nessa estação que se inicia a estação da colheita, muitas pessoas sendo salvas para Jesus, e quem tem autoridade em nome de Jesus, as pessoas em meio à pandemia precisam de esperança, tem que trazer elas para a nossa live. Você tem que trazer elas para receber dessa palavra de vida, porque o coração delas está pronto para receber esta palavra. Tem que compartilhar esta mensagem, porque a vida, mesmo em meio à morte, a vida. Porque aqui Deus mostra que o amor é maior que a vida. É maior que a vida, porque Ele mesmo entregou o seu Filho para morrer, porque Ele amou. Quantos de nós não entregaríamos a nossa vida pelos nossos filhos? Foi isso que Deus demonstrou. Há algo maior do que a tua vida, filho. É o amor que eu entreguei para você. Por isso que o amor suporta tudo. O amor, ele vence tudo. Por isso que o Paulo escreve lá em 1 Coríntios a descrição do amor, que é maravilhoso. Na cruz que ele cumpre a profecia, que se cumpre a profecia. Que profecia é essa? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Transgredimos leis e ele foi morto porque ele atraiu isso para ele. Iniquidade, o que é injustiça? Eu cometo o mesmo pecado, a mesma transgressão todo dia e acho que é normal. Essa iniquidade ele atraiu sobre si. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Lá no dia 14 de Nissan, quando o povo estava saindo de Israel, era a sombra da cruz de Cristo que iria acontecer, que o Cordeiro estaria resgatando nós, os gentios, que não somos judeus. Então é um tempo de comemorarmos o nosso resgate, a nossa alegria de ter esperança de um futuro com Ele. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu tenho para quem pedir, para o meu intercessor Jesus Cristo. Eu peço para o Rei através do meu intercessor. Numa corte, você sabe muito bem que você não fala direto com o juiz, você fala com o advogado e o advogado te representa. Jesus é esse nosso intercessor que nos representa diante de Deus. E Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele tomou sobre si. Então, enquanto estiver vida sobre nós, nós temos que colocar a nossa enfermidade na cruz, porque Ele atraiu. Neste mês, nós comemoramos que Jesus tirou o pecado do mundo, não só nosso, do mundo. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é todo mundo. Todos aqueles que estão em Jesus, Ele limpou os pecados. E Apocalipse diz ainda que é através do sangue dele que vencemos o mundo. Foi neste mês que Ele ressuscita como primícia dos mortos. Aqui eu já quero falar do terceiro dia, que Ele ressuscitou. Ele precisou morrer, precisou passar pela morte para nos garantir a vida eterna e nos dar uma amostra do que seria o nosso corpo depois da ressurreição, depois da vinda dele, da segunda vinda dele, agora quando ele vai levar a sua igreja, como que o nosso corpo vai se portar. Então é nesse mês que também os judeus comemoram a primícia. É nesse mês que o judeu comemora, eles têm a festa de primícias. Logo na sequência, porque era a colheita deles, então eles apresentavam os primeiros frutos. Jesus, ele se mostra como a primícia, a primeira colheita, e nós vamos na sequência. Ele foi o primeiro que ressurgiu e nós vamos ressurgir com ele. Então é o mês que comemoramos a nossa vida eterna com ele, por isso comemoramos primícia também.
Olha o que diz 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Ele é as primícias dos mortos. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqueles que já morreram, que o Covid está levando, quando Jesus vier nas nuvens, eles vão ressurgir. E nós também estaremos com Jesus. Então, nesse mês, nessa estação, nós precisamos aprender a comemorar exatamente isso. A primícia, a morte. Cadê o poder da morte? Onde está a tua vitória, ó morte? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Ou seja, quando o meu corpo se tornar imortal, nós vamos poder dizer: tragada foi a morte na vitória. O Senhor Jesus, ele triunfou sobre a morte para nos garantir uma vida e uma vida eterna. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha em que contexto que ele diz isso. Ele diz no contexto que o Senhor triunfou sobre a morte para nos dar esta vitória também. É isso que comemoramos nessa estação também. É uma estação de vida completa. Porque há tempo para tudo nos céus. Há tempo para todo propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e de dançar. Deus fez os tempos e as estações. E esta estação, mesmo em meio ao choro que estamos vivendo, com tudo isso, temos também alegria. Nós estamos aqui. A semana passada tivemos um casamento do Felipe, ontem tivemos um outro casamento do Gilson e da Janaína, ontem tivemos o nascimento do Lincoln. Nós temos que comemorar, porque é o Senhor que dá e é o Senhor que leva. Agora, essa palavra de vida que nos dá esperança de rever a todos esses que se foram, está contida onde? Nas Escrituras reveladas para nós. E você que tem autoridade, você pode então dizer isso e proclamar isso. E aqui eu encerro a nossa palavra, aqui eu encerro a nossa explicação, perguntando para você, essa tristeza, esse medo que pode estar em você, não deve estar, porque o Senhor Jesus é a nossa bandeira, e é o tempo de nós comemorarmos a tudo isso que Ele deixou disponível para mim e para você, em nome de Jesus. E aqui eu quero então abrir aqui o meu arquivo, porque eu quero concluir este ensino para você, né? Foi nesse mês que ele ressuscita como primícia dos mortos. Nós lemos isso. Então é tempo de reconhecermos a soberania de Deus. Então, a tua aflição que você estava vivendo, eu quero concluir com um texto que diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Isso nos dá paz, isso acalenta o nosso coração. E eu quero orar por você agora, que está aflito, você que está triste. E aqui eu vou abrir aqui o nosso chat. Você que quer pedir oração por alguém,
Coloque agora aqui, porque nós vamos orar agora em nome de Jesus. Você que precisa clamar por alguém. Agora, a palavra de vitória está nas tuas mãos, na tua boca. Usa a tua boca para a vida. Estamos nesse tempo de vida, de liberar vida através da cruz de Cristo. É disso que estamos falando. Eu libero vida sobre você, vida sobre os seus. A Sônia Rocha, curada em nome de Jesus, com saúde completa, restaurada, com as suas energias repletas, ali com a sua imunidade em estado como nunca teve em todo o tempo, revigorada, vitaminas no corpo. Eu profetizo sobre cada um de vocês, pela família da Miriam Mendes, saúde completa sobre todos, que se estenda como nós lemos. O Cordeiro está disponível para todos, para você, para os seus vizinhos. Em nome de Jesus, nós liberamos que o sangue de Jesus está liberado para você e para os seus vizinhos, como lá diz em Êxodo, chame os vizinhos para comer o cordeiro com você, chame os vizinhos para ficarem protegidos com você, debaixo das asas do Senhor. A nossa amada irmã Lúcia, a mãe da Débora, que receba agora do sangue de Jesus cura completa no sangue, extermínio de toda bactéria, de todo vírus, todo Covid, saia em nome de Jesus. Seja exterminado agora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que este Jesus, neste tempo, nesse mês de Nissan, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós usamos a nossa boca na autoridade de Jesus para proclamar vida para o pastor Devanildo, o cunhado da Cleonice, vida, saúde completa para ele em nome de Jesus. E eu quero que vocês façam isso com seus vizinhos verdadeiramente. É tempo da glória do Senhor se estabelecer aí no local onde você mora. Moacir Pereira da Silva, a vida financeira, a vida amorosa, que ele mude por completo, que ele entenda a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que se tivermos alinhado à vontade de Deus, pediríamos tudo o que quiséssemos. Então alinha a tua vontade na vida do Moacir, restituindo tudo, Pai, em nome de Jesus. A vida da Jennifer Melo, da Jurema Salazar, em nome de Jesus, da Débora Queiroz de Alencar. Eu estou lendo aqui conforme vai subindo o chat, meu amado. Se você quiser alguma coisa, vai colocando no chat aí, em nome de Jesus. A vida da Cleonice Fernandes, a vida, Senhor, da Bruna, foi um pedido que veio de Junqueirópolis. O Senhor daqui é o mesmo de Junqueirópolis. Senhor, envie os teus anjos agora da tua corte, Jesus. Interceda por nós aí, por Deus Pai, enviar os anjos ministradores lá para Junqueirópolis, Pai, liberando, Senhor, sobre a vida desses que estão pedindo lá, em nome de Jesus. A vida da Gildete, que está lá em Mogi, Pai, por aqueles que estão internados nesta pandemia, sem ter oxigênio, que tivemos tanto disponível por tantos anos, agora não temos mais. Senhor, libera esse oxigênio para nós respirarmos. O Eduardo, que está com Covid, da irmã Jurema Salazar, em nome de Jesus, Pai, restaura o Eduardo, Pai, dê vida para ele agora, saúde. Pelo filho Felipe da Rose Méria, em nome de Jesus, chega a tua cura lá, Pai, enviamos os teus anjos, vai enviando, Pai, em nome de Jesus. Adora Alice, Pai, a mãe da Edilene, vai liberando, protegendo, guardando de todo o mal, Pai. Pelo Luciano, sobre a aposentadoria, Pai, tu sabes, neste tempo o coração do juízo está amolecido, Pai, o coração dos médicos está amolecido, então vai liberando, Pai, pela saúde completa da Carol Bertolini, em nome de Jesus. Toda bactéria, todo vírus, todo câncer que seja exterminado nessa estação, Pai. Nós vamos de estação em estação profetizando até a cura completa, Pai. Nós não vamos parar de pedir e de clamar o tempo inteiro, porque Jesus morreu para nossa saúde e reconhecemos isso.
pelos profissionais de saúde, pelas nossas enfermeiras que estão ali no fronte de batalha, Pai. Em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa, Pai. Vai livrando cada um deles, os médicos, aqueles que estão fazendo vacina, os governos que precisam comprar as vacinas, pela unidade dos governos, Pai. Ó, Pai, tira toda a rebelião, Pai, do nosso país, para que possamos ter acesso de maneira rápida e distribuição como nunca vimos, Paizinho. Como em outras épocas nós fomos o país que ganhou prêmio por vacinar com tanta rapidez, dados nossos profissionais, a nossa rede de distribuição que está pronta, Pai. Então libera, Pai, tira a rebelião, Pai, coloca a unidade entre governadores e o governo federal, para que a tua bênção venha do cabeça e de maneira rápida, Pai. Possa haver essa produção da vacina e que chegue nos hospitais os insumos para entubar na UTI, Senhor, as famílias que estão aflitas em casa agora, tendo síndrome de depressão, síndrome do pânico, vai liberando isso e guardando em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, põe a mão sobre nós, sobre o Marco Aurélio, que está ali no fronte também, o Carlos Augusto, Senhor, que está com problemas familiares e de emprego, libera para o Carlos Augusto, que o Emerson possa marcar o Carlos Augusto nesta transmissão, neste tempo, para que ele possa receber do Senhor o que o Emerson está liberando para ele agora, vida. Quando você escreve no chat o pedido de oração, é como se você estivesse intercedendo a Jesus, e Jesus está intercedendo para Deus, e Deus envia os seus anjos para executar o que estamos pedindo. A Eris, que está pedindo oração pela a mãezinha Cida, Senhor, envia, Senhor, lá anjos protetores para a mãe da Eris, aonde ela está, em que estado ela estiver, Pai. Não deixa que falte leitos para os seus filhos, hospitais para os seus filhos, mas livra-nos do mal, Pai, como a sua palavra nos garante. Senhor, que haja libertação e cura, salvação pela família da Rosemary, em nome de Jesus, pelos nossos pastores que estão lá na igreja agora, pelo Genésio e a Marinês que vão nos servir o almoço lá na igreja, quando eu chegar agora, abençoe-os de maneira abundante, sobre aqueles que estão orando lá na igreja agora, o pastor Márcio, a pastora Fabiana, o Henrique, que estão lá na igreja desde as 9:30 da manhã, recebendo as pessoas para orar, aqueles que precisam estar em conexão com o espaço que temos ali, Pai. Faça presente naquele lugar, trazendo cura, libertação, alegria, em nome de Jesus, Pai. Todas as pessoas que estão sendo colocadas aqui, Pai, nós te agradecemos e abençoamos, Senhor, a minha vida, o meu filho Gustavo, que está agora lá na igreja do Jardim Record, fazendo culto lá pela manhã, estará conosco mais à noite, o pastor Marcos Paulo, que está fazendo a sua transmissão lá no Revival e Adoração, uma igreja que estamos formando para que possa, Senhor, dar muito fruto, ó Deus, porque a sua palavra diz que é no tempo, Senhor, que o Senhor quer, e esse é o tempo de colher, Pai. Então nós estamos enviando ele nesta missão, abençoe ele, coloque palavras maravilhosas ali na boca dele, e nas pessoas que nós enviamos com ele, supre, Senhor, as pessoas para que eles possam também ser abençoados e receber, Senhor, da tua potente mão, da tua energia, do teu amor, da tua autoridade. Assim nós abençoamos a todos esses que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É assim que nós estamos no mês de Nissan. É disso que nós precisamos entender, ok? Que você possa ter um domingo abençoado, vai fazer o teu almoço, vai comer o teu frango, dando graças a Deus porque você ainda tem paladar. Olha o que esse vírus faz. Ele tira o paladar, o olfato, são dois sentidos que ele tira, o paladar e o olfato. Olha que coisa. A graça, o prazer de comer, o prazer de sentir o cheiro. Nós precisamos dar graças a Deus quando comemos. O que você tiver para comer. É um frango assado? Maravilha. Hoje eu vou comer uma lasanha de berinjela, feito pela nossa amada irmã Marinês. Eu vou dar muito glória a Deus e vou postar foto na minha rede social. Que você também poste foto de esperança. Dê ânimo às pessoas que estão do teu lado, porque o Senhor é convosco. Amém? Dá um like nesse vídeo,
É importante você dar um like. Por quê? Porque vai ranquear o nosso canal. A gente é tão pequenininho, mas quando você ranqueia o canal, esse vídeo vai propagando para outras pessoas que não é da nossa igreja, são outras pessoas. E eles vão ser abençoados também, ok? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa e desfrute da presença do Senhor em todo o tempo. Deus abençoe você e o nosso culto online às 18 horas. Lembrando que a tribo de Judá é uma tribo que faz barulho. E eu fui tocado essa semana para ter louvor no culto das 18, que não teria. Vamos ter louvor, porque precisamos adorar ao Senhor em meio ao caos. Amém? Deus abençoe você, que o amor de Deus, a graça poderosa de Jesus, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, a tua casa, até o fim dos tempos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tchau, tchau.